Ô, Crutinei, começou? Oi? Já começou? Pode deixar aí. Filhos da terra e criação de Deus. Bem-vindo ao nosso canal, meus amigos. Sabedoria, espiritualidade e cura. Pegando a água abençoada, sagrada da gruta aqui, viu? Fazendo filmagem, presta, daqui a pouco a chuva tá chegando. Fechou tudo aqui. Bom dia a todos os nossos amigos, seguidores do nosso humilde e simples canal, viu? Sabedoria, espiritualidade e cura. Meus amigos, hoje eu trouxe uma cópia aqui, viu? Mas não é cópia da internet, não é cópia de mim mesmo, viu? Eu tirei uma cópia de mim mesmo para me saber o que eu falo para vocês, viu? Eu vou dedicar esse vídeo hoje, meus amigos, ao meu bisneto Gael. Eu com 65 anos já virei bisavô, viu? Vou dedicar esse vídeo também ao Sérgio, conhecido como Tatu, na cidade de Poços de Caldas. Vou dedicar esse vídeo também a Cecília, um exemplo de mulher na cidade de Poços de Caldas. E conta ao Sérgio, um homem que eu devo muita obrigação, um homem do coração desse tamanho, um homem que abraça as pessoas que precisam, viu? Então, meus amigos, para entender bem sobre esse vídeo hoje, nós temos que dar uma volta a 60 anos atrás. Há 60 anos atrás. Hoje nós vamos dar uma pincelada para vocês sobre a antiga medicina natural. Como é que ela era, como é que ela funcionava, qual que era a técnica, qual que era o jogo, qual que era a maneira de ela agir no organismo das pessoas, entendeu? Então hoje vai ser sobre isso aí, sobre a antiga medicina, que é a mesma hoje, a natural, entendeu? A medicina natural. Então, como eu falei que ia dar uma pincelada aqui, uma cola, eu vou começar falando para vocês o seguinte, preste bem atenção. Naquele tempo, há 60 anos atrás, 70, 80, 90, 100 anos atrás, todo mundo tinha um médico dentro de casa, olha que beleza. Todo mundo tinha um médico particular dentro de casa. Hoje, para ter um médico particular, você tem que ter um patrimônio gigantesco, senão você não consegue manter, não. Que hoje é caro. A medicina moderna alopática hoje é cara, entendeu? Por que nós tínhamos um médico dentro de casa? Porque nós tínhamos nossas avós e tinha nossos avós que eram conhecedor de todas as doenças e enfermidades. Toda a casa tinha. A casa que não tinha, o vizinho tinha e orientava o outro. Vamos lá então. Segunda, o médico dentro de casa. Meus amigos, naquele tempo, os filhos gostavam de morar perto dos pais, e os pais perto dos filhos. Todas as casas tinham um quintal bem grande, de 40 metros de comprimento. A gente ficava velho, que eram os avós, aí passava para o fundo e os filhos passavam para frente. Então a gente queria estar perto um do outro. Me desculpe da sinceridade, não são todos, mas hoje a maioria dos filhos, eles querem ficar longe dos pais, mas perto das heranças. Olha a diferença daquele tempo com hoje. Meus amigos, vamos começar então na parte das enfermidades, lá no passado. Como é que nós fazíamos no passado em relação à enfermidade? Qual é a solução? Já que não tinha tanto recurso. No ouvido, o que fazia no ouvido? No ouvido a gente pegava o óleo, fritava o alho junto com o óleo, deixava esfriar e pingava 3 gotas dentro do ouvido. Quando não tinha óleo, colocava o azeite de mamona. Essa era a solução para o ouvido e a dor passava. No dente, a pessoa estava com dor de dente forte, dor de dente crônica, a gente pegava e fervia a pinga com arruda e fazia um bochecho no dente. Entrava para dentro do dente e aquilo sarava. Ou então fazia um bochecho de água quente com sal e limão capeta. Limão capeta é aquele limão cravo que vocês falam na região de vocês aí, entendeu? Ao pé de goiaba, carregadinho lá, beleza. Então assim, no caso da dor de cabeça, como é que combatia a dor de cabeça? Dor de cabeça era combatida com benzimento. Naquele tempo tinha muitos benzedores, conhecedores, curandeiros, pessoas de bem. Benzedores. Hoje não tem benzedores. Hoje a história é outra. Hoje eu vou nem falar, senão vai acabar magoando as pessoas. Então a dor de cabeça era combatida com uma planta medicinal chamada guiné. Fazia o benzimento com guiné, ou então o benzimento era feito com a pedra. Chegava na casa do benzedor, tinha uma pedra dentro de um copo, ele ia fazendo o benzimento, encostando a pedra na cabeça. Em seguida a dor de cabeça saía. A forma, qual é o motivo que ela saía? A fé dos dois lados e a energia da pedra que puxava para fora. Essa era a ciência. No briga e vermes, combatia com erva Santa Maria. Pegava a erva Santa Maria, batia no leite, coava e tomava de jejum. Matava todos os vermes. Quem não tinha leite, a situação não era tão boa, aí fazia com azeite. O azeite também era muito bom para poder combater os vermes e outros tipos de no briga e outras coisas mais. Feridas e cortes. A gente andava para a rua, ia para aqueles lixão, catar as coisas no lixo, catar arame de copo para vender, catar papelão, catar latinha para transformar em prato. A gente era pequeno, aí pisava, dava aqueles cortes desse tamanho no pé, aqueles cortes fundos. Como é que a gente fazia?
A medicina era pequena, o hospital tinha um só, não tinha ambulância, não tinha nada. Como é que nós fazia? Era o recurso das nossas vozes e mães, que são os curandeiros do passado. Dedico a eles toda essa espiritualidade, que onde é que eles estiverem, que Deus ilumina eles, que eles foram os médicos da natureza e os médicos da terra, entendeu? Então fazia o quê? Chegava com o corte, eles lavavam o corte, pegava um pano velho e queimava, e pegava a cinza do pano e colocava no machucado e enrolava um pano. 5, 6 dias depois o machucado estava fechado, sem dar ponto, entendeu? Ou então, quando às vezes demorava, fazia o xixi na terra, pegava aquela terra misturada com xixi e barro e colocava em cima da ferida, também cicatrizava. Deve ser o poder da terra. A terra deve ter uma cicatrização natural. Se não tem hoje, antigamente ela tinha para nos ajudar, porque nós não tínhamos recurso, entendeu? Por isso que eu falo, nós somos filhos da terra, vamos amar a terra que é a nossa mãe, viu? Então, meus amigos, agora conte, e quando eram algumas feridas na perna externa, por exemplo, zipela, úlcera varicose, febrite, eczema, aí era diferente. Tinha um benzimento feito com a pele de porco. Ia fazendo o benzimento, ia passando a pele de porco para poder tirar aquilo lá. E depois a história é longa. Um dia eu falo para vocês, mando um canal falando só sobre o benzimento, viu? E quanto ao berne, aquela mosca que morde na gente, depois fica aquele berne desse tamanho. Quanto ao berne, nós tínhamos uma terapia antigamente. O berne morava, estava aqui o berne no braço, na cabeça, qualquer parte do corpo, pega um pedacinho de tocinho, coloca em cima do berne e amarra um pano. No outro dia, o berne sai de dentro do teu braço e entra para dentro do toicinho. Você tira o toicinho para fora, está eliminado o berne, entendeu? Então, quebradura e torção. Hoje as pessoas engessam coisa e tal. Naquele tempo, quebradura e torção, nós combatíamos com emprasto de erva Santa Maria, sal e clara de ovo, aquele emprasto, enrolava aquilo lá. Aquilo ia batendo, ia puxando, e com o tempo a quebradura desaparecia. Sentou um pouco aqui agora nessa ponta aqui, meus amigos, para sentir um pouco a natureza da árvore aqui. Aí, tudo remédio, ó, Angico, olha lá, maçaranduba, olha lá, aquela outra lá a outra lá no caso para combater o diabetes, que é o... Deu um branco agora, tem hora que dá um branco na gente, entendeu? Jambrose, ali tem bastante jaburandia, abacateiro do mato. Então assim, aqui ó, a erva de largato, aqui ó, a espinheira santa. Então assim, meus amigos, nós estamos aqui rodeados no meio das plantas aqui. Então, vamos continuar então lá, porque não estamos falando em planta, estamos falando, uma coisa parecida, planta e medicina. Frieira, como é que combatia a frieira naquele tempo? Querosene, banhava a querosene onde é que tinha frieira, com 4, 5 dias cicatrizava. Pé rachado, estava com o calcanhar muito rachado, a gente passava sebo de carneiro, o rachado fechava. Gripe muito forte, aquela gripe, aquele resfriado muito forte, você ficava moado, sem ação, como é que você fazia? Pingava. A gente fazia uma coisa, pegava pinga, fervia a pinga com arruda e açúcar, tomava aquela xicrada, como remédio, não é para ficar bêbado não, tomava aquela xicrada cedo à tarde, a gripe desaparecia. Ou chá quente, qualquer tipo de chá que seja para gripe, entendeu? Chá formado com plantas, várias plantas, açapeixe branco, pariparoba e para fora vai, entendeu? Plantas, ou então o seguinte, para quem tinha um recurso pior, podia colocar, por exemplo, o óleo da capivara, pingava 3 gotas de óleo da capivara na água quente, no chá quente e tomava. Não tem óleo de capivara, você pingava, no caso, o azeite de mamona. O azeite de mamona era uma obrigação. Toda casa tinha azeite de mamona. Era uma obrigação. Era como se fosse uma fé, uma religião. Peito cheio. Aquele peito cheio. Criança cansada, não aguentada de respirar. Peito cheio. Fumaça de eucalipto. Faziam fumaça de eucalipto, levava na cara da criança, de quem for do adulto. A pessoa ficava apavorada com aquilo, ficava apavorada e começava a tossir, e provocava um vômito e saía aquela catarrada para fora do nariz. Limpava todo o nariz e o pulmão. Quem não queria fazer a técnica, no caso do eucalipto, aí tinha uma outra técnica. A gente pegava o dedo e enfiava o dedo dentro da garganta da criança. Enfiava o dedo da garganta, e ia enfiando o dedo, aí a criança provocava o vômito. Quando a criança vomitava, você via no chão com as pelotinhas de catarro misturado, o catarro. Hoje, se você fizer isso aí, enfiar o dedo na boca da criança e o vizinho vê, o vizinho chama o conselho tutelar e você é preso. Como é que é as coisas? Que coisa interessante, hein? Fazer o bem para quem a gente ama, que coisa interessante. Hein? O dedo na boca resolvia num dia. O xarope da farmácia leva 10 dias para o peito limpar. Aí é assim, e ninguém vai mudar isso aí.
Ei, meus amigos, se vocês estivessem no meu lugar, na posição que eu estou, vocês entenderam o que eu quero dizer. Meus amigos, não está tendo mais graça viver na terra. Eles estão tirando a graça, o poder está tirando a graça, está tirando a fantasia de viver na terra. A terra parece que está ficando boa mais. Pode acreditar, estou falando de coração, não é brincadeira. Não. Uma pessoa que ama a vida que está falando. Imagina outros aí então. 10 e 10, viu? 10 minutos, papai? Então, jeito ruim. O que é jeito ruim? Jeito ruim é a chamada hoje depressão. Antigamente nós falávamos, eu estou com jeito ruim, eu estou com dor no corpo. Jeito ruim, dor no corpo, era combatido com benzimento e o chá de erva cideira, hortelã, folha de cana santa e folha de laranja lima. Você viu como é que para tudo nós tínhamos saída? E tem até hoje que essas coisas existem e o ser humano existe. No caso agora, olho machucado, caiu um cisco no olho machucado, ferida no olho, trissol e vermelhão. A gente banhava o olho com açapeixe, pegava o açapeixe, o broto do açapeixe verde, fazia um chá fraquinho, morno e banhava os olhos. No instantinho, aquilo desaparecia. Agora, para nenenzinho recém-nascido, com o olhinho doendo, com remelinha, a mãe pegava o peito, pegava o leite do peito e apertava no olho da criança, para poder desfeccionar. Porque o leite do peito da mãe também é antibiótico. Mãe que faltava leite no peito, tinha mãe que não tinha leite no peito, tinha um peito pequeno, peito fraco. Como é que fazia para juntar leite? Canjica de doce de milho, canjica de doce com açúcar feita no leite, sem amendoim. Juntava leite no peito, na hora que a mulher puxava o peito para fora, o trem voava assim, parecendo até um foguete, entendeu? Então assim que juntava leite no peito. Sem amendoim, hein? Unha encravada, aquela unha encravada que é a coisa difícil para calçar botina. Quem tinha botina? Porque a maioria não tem, andava descalço. Eu conheci meu primeiro par de sapato com 14 anos. 14 anos eu botei o primeiro par de sapato no pé, que era um sapato que chamava Tendó. Era tipo um conga, a solada era de lona. Quando chovia, você andava no barro, você andava assim, ó, não conseguia tirar o pé do lugar assim, ó. Aquilo pregava no chão, ficava 3 dedos de grossura, chamava Tendó, era o nome. Unha encravada, babosa, azeite, que toda a casa tinha. Botava o azeite no cantinho da unha, colocava babosa e amarrava um pano. Aí puxava para fora a infecção. Vento virado e quebrante. Vento virado e quebrante era doença que dava em neném recém-nascido, de 8 meses, 9 meses para trás. Era feito com benzimento e simpatia. No quebrante era simpatia. No vento virado, você acabava de benzer a criança e dava uma cambaiota na criança, segurando firme na mão. O vento voltava normal e a criança ficava boa. Asma, pessoa que tinha asma e aquele bronquite muito violento. Era combatido com simpatia e formiga chiadeira. É uma formiga pintada parecendo um gambá. Pegava a formiga, colocava numa bolsinha, botava no peito da criança ou do adulto e a pessoa andava para lá e para cá, passava alguns dias e desaparecia. Já era uma simpatia acompanhada da fé. Formiga chiadeira, viu? Acompanhado isso aí. Agora, meus amigos, deixa eu falar uma coisa. Naquele tempo, graças a Deus que eu tive naquele tempo, eu fico feliz em ter 65 anos, que eu vivi as duas épocas. Eu tenho história para contar e eu estava lá, vivo, participando daquela história. Ninguém me contou, não. Os médicos, a maioria dos médicos, na cidade que eu nasci, iam para minha avó benzer eles. A minha avó benzia os médicos e benzia muitos padres. A minha avó benzia muitos médicos e muitos padres, entendeu? Agora, continuando, bicho de pé, que é o chamado bicho de porco. Como é que combatia o bicho de pé, bicho de porco? Tirava o bicho com agulha, depois colocava cinza de pano queimado naquele buraco para interferir. Quer virar para lá de cá? Não? Estou indo para lá, vamos continuar então lá. E aí é o seguinte, cachumba, que dava aqui do lado da orelha, cachumba. Cachumba era combatida com benzimento, fazia um benzimento numa porta de madeira. Ia benzendo e fazendo um X na porta de madeira com carvão. Depois passava azeite. No outro dia a cachumba saía. Porque se não fizesse isso aí, a cachumba desce pro saco. Que tempo não falava saco. E hoje continua sendo chamado de saco, entendeu? Voz presa. Eu, meus amigos, vocês acreditam se quiser. O tanto que eu converso, eu comecei a falar com 8 anos de idade. Até os 7 anos e meio, eu tinha a voz presa. Eu falava caune, poltão, a voz ficava presa. Minha avó fez uma simpatia para mim. Naquele tempo, eu e milhares de pessoas, a voz voltava, as cordas vocais voltavam, com a simpatia feita da língua de um pássaro, de um passarinho chamado pica-pau xanxã. Não vou contar como é que é a simpatia não, porque às vezes pode ser que você vai ficar triste aí. Então é desse jeito. Depois, ferida mandada. Agora partimos para o que é ferida mandada? Naquele tempo tinha uns feiticeiros que mandavam as coisas nos outros. Naquele tempo tinha feiticeiro, hoje não tem. Hoje tem uns aventureiros. Naquele tempo dava medo.
Dava medo. Pessoa que fazia gente parar, você não andar no local, pessoa que tinha um dom de virar uma partida de futebol, pessoa que fazia te dar dor de cabeça, entendeu? Naquele tempo tinha macumbeiro, feiticeiro. Hoje não tem mais, hoje tem uns coitados aí, uns tomadores de dinheiro dos outros aí. Então, como é que combatia no caso, então, essas feridas mandadas? Com benzimento, depois que fazia o benzimento, passava a folha de tomate na ferida, passava, o azeite e pregava a folha de tomate. Depois que a folha de tomate secava, puxava, já estava sarada a ferida, acompanhado do benzimento, entendeu? Mordida de cobra, não todos os casos. Se a cobra mordesse na veia, não tinha jeitinho que ir para o hospital quando tinha alguma cidade. Se não fosse na veia, a gente usava a batata taiuiá e usava a raiz da erva de largata. Fazia aquele chá, amarrava o local, apertava, puxava para fora e tomava aquele chá. O veneno vinha e voltava para trás, mordida de cobra. Porque tempo tinha muita cobra, muita cobra. Hoje tem muita cobra, mas as cobras da cidade. Tem cobra dentro da cidade, andando para os apartamentos, para os prédios, para as praças, entendeu? Aí para fazer partição pública, naquele tempo era a cobra que andava no mato, viu? Décimo, mordida de abelha e ferroada de marimbondo. Tomava um chá de arnica com carquejo, carobinha. E depois puxava o ferrão para fora, tomava o chá e passava o álcool com caroço de abacate, ou então o álcool com cravo de defunto, que era uma planta. Outro dia você estava bom já para trabalhar. Coluna, pessoa que tinha problema de coluna, era uma simpatia. Cortava uma cana caiena, punha a cana debaixo do colchão na posição da coluna e pegava uma criança de 10 anos, mandava amassar barro em cima, pisar em cima. Passava pouco tempo, a coluna estava curada. Nascimento, de cada 10 nascimentos, 5 era feito na roça ou nas casas pelas parteiras. As mulheres tinham o dom de fazer o parto, não precisava da medicina para fazer parto. Alguns iam, mas a maioria era feito com parteira. Depois que fazia o parto, as parteiras pegavam e curavam um umbigozinho com álcool e fumo, e a criança ficava boa e tranquila, entendeu? Médico, as pessoas iam no médico, no último caso as pessoas iam no médico, entendeu? Mas no último caso mesmo. Então, só na última situação mesmo. A maioria das cidadezinhas onde é que eu nasci, tinha uma ou duas farmácias. Médico, de 5 médicos para baixo, entendeu? Não existia postinho de saúde, não existia UPA, não existia clínica, não tinha nada disso. Mas, por outro lado, também não tinha tanta doença. Hoje as doenças têm nome, e nomes bonitos. Reumatismo, artrite, tendinite, uns nomes bonitos, papai. Como se elas fossem as atrizes das novelas, entendeu? E pior que são atrizes. Agora, presta atenção, isso é importante. Para os críticos, tem pessoa que vai ver isso no canal aí, você que é crítico, para os críticos, o crítico vai falar assim, seu Sidney, a medicina tinha que evoluir, a medicina evoluiu, a medicina evoluiu. Concordo com você sim, mas a medicina evoluiu de que jeito? Vocês críticos falam, mas não sei o que lá mais, isso que vocês faziam era só improviso. Não era improviso não, seu crítico, não era improviso não, que a gente resolvia o problema. Nós fazia aquilo, sarava e outro dia estava trabalhando. Não tem nada de improviso. Improviso tem hoje. Hoje vocês são testados por vários tipos de remédio, injeção e vacina em toda a parte do planeta e acha bonito. Você está sendo testado e está achando bonito, entendeu? Meus amigos, faltou algumas doenças, alguns exemplos que eu não dei aqui, entendeu? Por que faltou? Porque naquele tempo tinha poucas doenças. Hoje, perto das doenças que tinha antigamente, hoje tem 200 vezes mais. Hoje, as doenças antigamente eram 30% de hoje. Resumindo, vamos supor, de 1 a 10, naquele tempo tinha 3 doenças, hoje tem 10. Por isso tem algumas coisas que eu não falei não. E as doenças, não entendeu? Então, naquele tempo, quando alguém ficava doente, os vizinhos uniam para poder ajudar a pessoa. Os vizinhos uniam. Por quê? Porque preocupava com o sofrimento e preocupava com a dor, e era a união dos amigos, entendeu? Hoje, a medicina, a doença e a cura, hoje é o quê? Hoje é lucro. O que está faltando na doença hoje? O que está faltando na doença hoje? Compaixão. Você que deu sorte na vida, você ter compaixão do próximo, que está necessitando da tua ajuda, viu? Hoje, meu amigo, ouça bem, a medicina evoluiu. Simplesmente a medicina evoluiu, a moderna, mas a minha medicina natural do mato, ela não evoluiu. A minha medicina, ela foi assassinada pela indústria farmacêutica e pelo cientista. O mesmo cara que inventa o remédio no laboratório, ele inventa a bomba atômica, inventa o míssil para destruir as pessoas lá na Ucrânia e outras partes do mundo, entendeu? Então evoluiu para assassinar a minha, entendeu? Então, meus amigos, a minha medicina é formada pelas plantas medicinais. A minha medicina é formada por Deus. A minha medicina
é uma medicina do ontem, do hoje, do amanhã e jamais irá acabar, viu? Então, meus amigos, vamos lá então, momento da reflexão. Vocês notaram que eu falei muito rápido hoje, que é muita coisa. Meus amigos, no momento da reflexão hoje é o seguinte. Lá no passado, a minha avó foi homenageada muitas vezes, porque ela era uma curandeira. Nas prefeituras, inaugurar qualquer coisa, uma creche, um asfalto, uma coisa que está começando, minha avó era chamada. Nas inaugurações, os prefeitos chamavam as avós, as curandeiras, os embaixadores de reis, era bonito. Hoje, meus amigos, eu, como carregador da bandeira, hoje eu não recebo homenagem nem troféu. Hoje eu recebo perseguição da vigilância sanitária, perseguição da vigilância, processo da Anvisa. Isso é que eu recebo hoje. Mas não tem problema. Acima de todas essas porcariadas, acima de todos esses espíritos negativos, acima de todo esse espírito obsessor de escuridão, está o poder supremo maior, que é Deus, que é o Pai, é o Criador da medicina. E eu agradeço muito saber que eu representei nessa terra. Fiquem todos vocês com Deus e não se esqueça, com a permissão de Deus, desse local sagrado e da minha vontade de ver você feliz, eu protejo, abençoo e ilumino você, tua casa e toda a sua família. Aqui um pezinho, as papeladas no chão aí, provido. Fique com Deus todo mundo aí.